Muito obrigada, antes de mais, pela vossa inscrição nesta conferência, em particular neste painel, dedicado às polícias municipais, um olhar sobre a proteção da comunidade local. E faço adiantado da hora, não é? Vou já passar, mas é para a apresentação dos oradores do presente painel, que sou um pequeno resumo. Iremos começar pela senhora vereadora Paula Magalhães, depois segue-se o senhor major Bruno Ribeiro, depois a senhora doutora Romana Abreu e, por fim, terminaremos com a apresentação da senhora doutora Cláudia Santa Cruz. Pedi então à senhora vereadora Paula Magalhães. A senhora vereadora Paula Magalhães é vereadora da Câmara Municipal de Loures. Sim, e posso ligar aqui, certo? A senhora vereadora Paula Magalhães, como estava a referir, é vereadora da Câmara Municipal de Loures, do Partido Socialista, e é responsável pelo Serviço de Polícia Municipal. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Eu começo por agradecer o convite que nos foi endereçado. Lamento não poder estar esta Polícia Municipal a ser representada pela senhora Comissária Luísa Monteiro, que é neste momento a Comandante da Polícia Municipal de Loures, mas por motivos de força maior, muito maior, ela hoje não pode estar a acompanhar-nos. De qualquer forma, farei com todo o gosto a apresentação da Polícia Municipal no nosso concelho. A Polícia Municipal é um serviço especialmente vocacionado para o exercício de uma polícia administrativa, tem atribuições de fiscalizar na área da sua jurisdição o cumprimento das leis e regulamentos que disciplinam matérias relativas às atribuições autárquicas e à competência dos seus órgãos. Cooperar com as forças de segurança na manutenção da tranquilidade pública e na proteção das comunidades locais. A Polícia Municipal, apesar de ser um corpo de polícia administrativa criada pelos órgãos municipais onde se insere, com estrutura e organização e hierarquia própria, tem uma competência territorial coincidente com a área geográfica do município onde se insere, não podendo atuar fora do respectivo território, exceto em situações de flagrante delito ou em emergência de socorro, mediante solicitação da autoridade municipal competente. A Polícia Municipal tem como objetivos o seguinte: a prossecução do interesse público em prol do cidadão, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população, a melhoria do espaço público, contribuindo para a redução de condutas impróprias que dificultem a consolidação do exercício da cidadania, fomentar o conhecimento recíproco, polícia-cidadão, numa relação de proximidade e confiança mútua. Garantir o exercício de funções administrativas de que está investida, ajudar os municípios a viver e a conviver melhor com o concelho, permitindo melhorar o ambiente urbano e a organização de vida em comum. Quer numa vertente individual, quer de cooperação, a Polícia Municipal desempenha um relevante papel na proteção da comunidade local, em virtude de, pela sua natureza, se encontrar mais próxima do município. Esta proximidade permite à Polícia Municipal assumir uma posição de relevo no contexto de territorialização da segurança, sendo fundamental na execução das políticas da mesma segurança.
Permite igualmente contribuir para a criação de condições de segurança que possibilitem aos munícipes a vivência num ambiente mais seguro e tranquilo, reforçando assim a qualidade de vida dos mesmos mediante a sua presença constante e imediata num registro de proximidade de aumentar o sentimento de segurança. Com este Executivo, iniciamos uma mudança estratégica assente no modelo proativo, em detrimento de um modelo reativo até agora adotado, o que vem colocar esta Polícia Municipal mais perto dos nossos munícipes, a quem devemos o centro de todas as nossas atenções. Na sociedade são chamados a intervir todos os agentes de proteção civil, cada um no âmbito da esfera da sua competência, sem prejuízo da cooperação, sendo eles a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, os bombeiros, as polícias municipais, a Proteção Civil e o Instituto Nacional de Emergência Médica. Estes agentes devem trabalhar em estreita coordenação por forma a darem uma resposta mais eficaz e consentânea com a matéria que possa estar em causa. A resposta de uns complementa a resposta de outros. Os agentes de proteção civil, e em especial as polícias municipais, devem desempenhar um papel de mediadores, conciliadores e gestores de conflitos. É este papel que se espera e cada vez mais é importante nas sociedades atuais e que vai de encontro às necessidades reais do cidadão. Estamos cientes que a Polícia Municipal, embora não seja uma força de segurança pública, importa reconhecer, salientando que a sua presença e, sobretudo, o seu posicionamento cívico, individualmente e em grupo, junto dos munícipes, é por si só um fator que inspira confiança e tranquilidade. Nessa medida, o Polícia Municipal observa, registra, compreende e interpreta o incidente, tem a visão da melhor abordagem para solucionar os problemas. E dentro da sua esfera de competência, há que ser mero observador das circunstâncias e perceber-se que em medida irá atuar. Para tal, tem que perceber o que está a acontecer no incidente em concreto e registra-se todos os fatos que lhe são relatos, bem como é observado por si. Este procedimento irá definir a melhor abordagem para solucionar ou pôr cobro aos problemas que lhe são relatos. No âmbito da sua atividade, a Polícia Municipal deve conhecer cada território, conhecer a realidade social, demográfica e económica, conhecer as problemáticas envolventes, envolver a população, estabelecer parcerias com os agentes locais, responsabilizar a comunidade, contribuir para o sentimento de segurança, contribuir para a coesão social, ter uma intervenção assertiva, ajustar a sua capacidade de resposta às necessidades da comunidade, participar ativamente na comunidade, dar uma maior voz à comunidade de forma transparente. O Serviço da Polícia Municipal em Loures é essencial para que possamos viver o território com 168 km, 10 freguesias e com cerca de 200 mil habitantes, para cuidar da coesão e da paz social, para assegurar a qualidade de vida, o bem-estar da nossa comunidade e ainda para garantir que todos respeitam as decisões e o quadro de regras e princípios deliberados pelos órgãos municipais, contamos neste momento com cerca de 25 agentes municipais. Temos um efetivo de 31 agentes municipais, mas, efetivamente, neste momento, contando com baixas e acidentes que acabaram de ocorrer, temos apenas 25 agentes municipais. Encontramos-nos com um concurso a decorrer, com provas a decorrer. Em breve esperamos conseguir mais e melhor. No âmbito da sua atividade, a Polícia Municipal deve orientar a sua ação para os problemas, criar soluções,
gerar laços, pontes com a comunidade. As ações de sensibilização, fiscalização e policiamentos de proximidade são o que significa para nós a prevenção e a solução de parte dos problemas. A prevenção é muito importante porque, efetivamente, acabamos de perceber que, se contarmos com meios físicos, não conseguimos ir ao encontro das problemáticas de concelhos da área metropolitana de Lisboa, como o Concelho de Loures, que tem, efetivamente, bastantes fragilidades. As ações de sensibilização e fiscalização, os policiamentos de proximidade, a comunidade local beneficia muito com a existência de uma polícia municipal que, pela sua natureza, se encontra mais próxima da realidade social e do município. Sendo certa a responsabilidade das polícias municipais na proteção da comunidade, esta mesma responsabilidade extravasa a esfera da competência da própria Polícia Municipal, sendo transversal aos municípios que criam as polícias municipais, aos agentes de polícia municipal, aos órgãos da polícia criminal com quem as polícias municipais cooperam, aos agentes locais e à própria população. E esta partilha de responsabilidades deve incidir, em especial, insisto, na prevenção. E a prevenção exige um esforço de todos, para todos e em prol da segurança e coesão social. Um território mais seguro depende de todos e tudo dependerá de nós. Agradeço, penso que não me tenha estendido no tempo. Muito obrigada pela atenção. Obrigada a nós. Sim, cumpriu rigorosamente o tempo. Muito obrigada. Que deu-nos uma visão sobre a Polícia Municipal de Loures, mas é uma realidade que eu pessoalmente não conhecia. Eu nem me cheguei a apresentar. Eu sou Liliana Marinho, sou intendente da Polícia de Segurança Pública e neste momento sou a segunda comandante da Polícia Municipal do Porto. Por isso, acho que todos os que estamos envolvidos neste painel e também presentes, estamos de certa forma relacionados, ou temos uma ligação muito próxima às polícias municipais. Muito obrigada mais uma vez pela sua intervenção. Passemos agora então, sem mais demoras. Já colocou a sua apresentação, Sr. João? Não. Isto é questões técnicas. Não, está aqui. Não, eu sei que está aí agora. Adelina, tem que ir para aqui. Então, enquanto procura a apresentação, eu vou passar. Então aqui há. Eu por acaso enganei-me, não era o senhor, era o seu doutor. Tanto faz. Isto é, estamos todos tão apressados. Então... Eu não, tenho tempo. Então, o Sr. Major Bruno Vicente de Barros Cardoso Ribeiro, atualmente encontra-se a exercer funções de adjunto do chefe de gabinete do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana. É licenciado em Ciências Militares, na especialidade de Segurança pela Academia Militar, pós-graduado em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e pós-graduado em Ciências Militares e Policiais e também pós-graduado em Segurança e Defesa pelo Instituto Universitário e Militar. A nível das funções que tem desempenhado, também já foi chefe de divisão do Serviço da Polícia Municipal de Sintra e atualmente, como referi, não é, encontra-se então a desempenhar as funções de adjunto do chefe de gabinete do Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana. Muito obrigada. Bem, muito boa tarde. Muito obrigado ainda por resistirem aqui a esta apresentação final do dia. E o tema que trouxe hoje, e como disse aqui a Sra. Intendente, está ligado à minha perspectiva e às minhas funções que já desempenhei, tanto na Guarda como também na Polícia Municipal. Isto são três visões, em que, enquanto era comandante de destacamento, que equivale a um comandante de esquadra e lidava diretamente com os agentes de Polícia Municipal,
passado 2 anos, passar a ser o chefe de divisão da Polícia Municipal de Sintra e depois regressar e ser comandante de destacamento, digamos, ao nível de uma divisão. Isto em equivalência com a PSP. E deixo aqui a salvaguarda que tudo aquilo que eu disser aqui é apenas uma questão de perspectiva, e é a minha. E também vou tentar transmitir algumas reflexões sobre esta temática das polícias municipais e a sua relação, principalmente, com as forças de segurança. Como agenda, resumidamente, a origem das polícias municipais, a seguir a criação das polícias municipais, o seu papel na proteção da comunidade local, da legalidade à prática, uma questão da minha perspectiva sobre a visão do emprego das polícias municipais, da sua relação, nomeadamente com as forças de segurança e com a comunidade local, e a melhoria da qualidade na proteção da comunidade local, e já em termos de reflexão e no final umas breves conclusões. Nada melhor que ao final de tarde para ter aqui uma aula de história, mas não é isso que pretendo. Aqui a única coisa que eu trouxe aqui é para se perceber que já há muito tempo que se deixou de se preocupar só com a defesa do território e a preocupação passou a ser as pessoas e a proteção dos seus bens. Isto em 1383, rapidamente, o conjunto de quadrilheiros andavam à procura dos malfeitores e os meirinhos, que eram tipo de oficiais de justiça, faziam logo a justiça. Eram logo presos, detidos e davam-lhe o seu destino. Entretanto, ao longo da história, temos a criação e evolução das polícias, mas mantém sempre a sua missão central, que é garantir a ordem e tranquilidade pública, até chegar à República, em que temos as guardas reais de polícia, Lisboa e Porto. Temos ainda a questão de Dom Luís criou o governador do Conselho, que tinha competências de polícia, ou seja, em que a sua responsabilidade é garantir a segurança de pessoas, da propriedade e a manutenção da ordem pública. E depois, com o 5 de outubro, fim da monarquia, fim das guardas municipais, e houve toda uma evolução da Polícia Civil, da Polícia Militar, até aos dias de hoje, com competência nacional, como conhecemos hoje, da Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública. Passando agora aqui às polícias municipais, o reforço desta proteção da comunidade local. Já foi aqui um pouco abordado pela senhora vereadora esta questão da criação das polícias municipais e as regras com que elas se regem. Basicamente, no Código Administrativo de 1936, já são atribuídos poderes de polícia às câmaras municipais. Mais tarde, em 94, a Assembleia da República aprova o Regulamento de Disciplina e as atribuições e competências dos serviços municipais de polícia. Mais tarde, já aparece no programa do Governo, que uma atualização do atual modelo, que levou ao atual modelo policial em Portugal, com a criação das polícias municipais. Em 97, na 4ª Revisão Constitucional, as polícias municipais passam a ter então a sua dignidade na Constituição, plasmada na Constituição, em que as polícias municipais cooperam na manutenção e tranquilidade pública e na proteção das comunidades locais. Poderes estes que são do âmbito de segurança interna, mas sempre numa questão de subsidiariedade em cooperar com as forças de segurança. Em 99 surge o regime e a forma de criar as polícias municipais, o qual veio ser revogado depois pela Lei 19 de 2004, em que está prevista a forma da criação das polícias municipais, que é uma atribuição dada às Assembleias Municipais, sob proposta da Câmara Municipal e depois sob a ratificação numa resolução do Conselho de Ministros. Competências essas que também vêm plasmadas no regime jurídico das autarquias locais, que também atribui à Assembleia Municipal a competência de criar os corpos de polícia municipal. Isto indo muito rapidamente. As polícias municipais na proteção da comunidade local. Uma realidade. Não querendo repetir aquilo que disse a senhora vereadora, sumariamente, as polícias municipais restringem-se ao município, à área do município, hierarquicamente dependem do seu Presidente de Câmara e são uma polícia hierarquizada, uniformizada, utiliza meios coercivos e tem poderes de autoridade, como já vamos ver mais à frente.
Em termos de atribuições, é uma polícia administrativa em que a missão principal é fiscalizar na área da sua área de jurisdição, como vimos na área do município, e em matérias relativas às autarquias, nomeadamente as leis e regulamentos. E cooperam, e estas palavras estão sublinhadas porque vão ver mais à frente na questão da reflexão, a sua importância. Cooperam com as forças de segurança na manutenção da tranquilidade pública e na proteção das comunidades locais. A lei quis dar maior abrangência do que cingir as polícias municipais àquilo que são os regulamentos municipais e as leis locais, ou seja, dando-lhe uma abrangência, uma maior latitude naquilo que é a segurança e a proteção da comunidade local, que foi com a vigilância dos espaços públicos ou abertos ao público, sempre em coordenação, ou seja, é importante termos presente esta questão de ser subsidiária, o que não quer dizer que existe aqui uma subalternização, mas sim, e irei mostrar mais à frente, que temos que olhar para as polícias municipais como serem complementares às forças de segurança, e às vezes essa ideia é contrária. A vigilância dos transportes, a guarda de edifícios e equipamentos municipais e a intervenção em programas destinados à ação das polícias, ou seja, tudo virado para aquilo que são as preocupações da comunidade local. Escolas, transportes, vamos ver aqui mais à frente a questão da regulação do trânsito, ações de sensibilização em estreita cooperação, ou espera-se que exista essa estreita cooperação das forças de segurança. A cooperação esta que também tem que ter os dois lados, seja da parte das forças de segurança perante as polícias municipais, seja as polícias municipais com as forças de segurança. E queria já avançar aqui um pouco mais, questões do tempo, poderes da autoridade. Não há dúvida daquilo que falei anteriormente, em relação aos poderes da autoridade, são claros na lei. Tem poder de fiscalização, vigilância, guarda de edifícios, regulação do trânsito e, acima de tudo, competências que normalmente estão restringidas aos órgãos de polícia criminal. As polícias municipais são órgãos de polícia municipal, mas são restringidas aos ditos OPCs. Contudo, no flagrante delito, também houve aqui uma abertura, e só assim faz sentido, porque é uma polícia armada, fardada, são agentes na rua, quando como um cidadão, uma farda é a autoridade, e a lei também, no flagrante delito, também permitiu tomar aqui algumas medidas, que os polícias tomem algumas medidas, nomeadamente identificar, revistar e tomar alguns atos cautelares, nomeadamente na preservação da prova. E a sua desobediência, como é óbvio, pode incorrer, quem não acatar essas ordens, poderá ocorrer no crime de desobediência. Agora, da legalidade à prática e uma perspectiva. A lei tem sempre estes chavões de colaborar, coordenar, cooperar. Não há dúvidas que estas questões estão sempre centradas nas pessoas. De quem dirige, na formação dos agentes, seja da Polícia Municipal, seja da Guarda, seja agente da PSP, tem a ver sempre com pessoas. Qual é a vantagem que eu via quando comandante de destacamento, ou seja, do lado da GNR, em ter uma Polícia Municipal? Otimizava a minha eficácia. Ou seja, como tinha a área de Sintra, como muitas pessoas estão aqui conhecem, em termos de criminalidade, era, digamos, o meu esforço principal. Era a prevenção, o combate à criminalidade, dar resposta aos fenómenos criminais e, ao trabalhar em conjunto, em cooperação com as polícias municipais, conseguia-me dedicar a essa realidade, a essas prioridades em termos de policiamento e coordenando com a polícia conseguiria resolver outros problemas, nomeadamente a questão do ruído, a questão de fiscalização dos estabelecimentos, atividades locais, nomeadamente a nível da exploração agrícola, que também era muito enraizada naquela zona, que poderiam, mais a nível dos licenciamentos, me apoiar na resolução também desses problemas que não deixam de ser também das forças de segurança. Presença como ação de prevenção da criminalidade. Como já referi, um agente fardado, uniformizado, para quem quer cometer o crime, para quem está com más intenções, é sempre um agente da autoridade, não diferencia da polícia, se é da GNR, se é da Polícia Municipal.
ou seja, não há dúvidas de que é um ator no âmbito da prevenção da criminalidade. Promove a segurança rodoviária, também pela sua presença em fiscalização, em ações de sensibilização, como tem participado em conjunto até com as forças de segurança, e neste combate que nós temos aqui diariamente, infelizmente, neste flagelo, que é a sinistralidade rodoviária, e potencia a proteção de grupos específicos. Ou seja, o conhecimento que têm com os diferentes departamentos, por exemplo, da Câmara Municipal, da parte social, do urbanismo, esse congregado de informação que reúnem e que a Polícia Municipal tem muito mais proximidade, porque são os problemas que entram na Câmara Municipal por norma, e que depois conseguem ou partilhar com as forças de segurança e ir junto a este público-alvo que são as nossas crianças, os jovens, os idosos, facilita muito e potencia a proteção destes grupos específicos. Numa questão mais, por vezes, negativa ou que leva as pessoas, tanto o público que olha para a Polícia Municipal e a relação entre as forças de segurança, que muitas vezes é mal interpretada. A questão da territorialidade. As forças de segurança e a Polícia Municipal sentem muito a questão do território, de pertença. Isto é a nossa área, isto é nosso. Digamos, somos nós que temos a responsabilidade disto, e quem está a operar lá, nomeadamente também as polícias municipais, o agente muitas vezes sente que estão a invadir a sua área de trabalho, a sua área de intervenção. Por outro lado, uma ideia de superposição de competências, quando há falta de comunicação, quando as pessoas não percebem bem o que é que a Guarda anda a fazer, o que é que a PSP anda a fazer, o que é que a Polícia Municipal anda a fazer, e vêm todos no mesmo espaço geográfico, a fazer a mesma coisa, a fiscalizar estabelecimentos, a fazer as mesmas ações de sensibilização, às vezes na mesma escola, etc. Começam a ver aqui, parece que todos andamos a fazer o mesmo e desorganizados. A função de subalternidade e não subsidiariedade, ou seja, subsidiária e não é subalterna, ou seja, não há inferioridade da Polícia Municipal. Eu afirmo que é complementar, ou seja, torna o sistema de segurança muito mais completo, e quando isto quando isto acontece, o que é que sai prejudicado? A eficácia da atuação policial e último rácio, há sempre prejuízo para a comunidade local, porque as pessoas perdem o foco da segurança e começam-se a focar nas instituições. E para terminar, aqui há umas reflexões. Como é que conseguimos ultrapassar isto? Hoje em dia, a nível da formação, seja dos agentes da autoridade, falando de forças de segurança, GNR e PSP e das polícias municipais, devemos orientar-nos para a formação baseada em competência. Isto é, a Polícia Municipal de hoje é a Polícia Municipal de 2004, de 99, é essas missões que ainda a realidade social ainda é a mesma, a nível da formação que é ministrada às polícias, seja de inicial ou de atualização. Será que não devemos focá-la naquilo que são as competências de hoje e que se espera de uma Polícia Municipal dos dias de hoje? Despertar mais academias para a investigação nestas matérias, ou seja, se nós pesquisarmos trabalhos científicos, teses de mestrado, etc., nesta área das polícias municipais é muito, muito residual. Acho que devia haver para melhorarmos o sistema de segurança, devíamos potenciar mais, digamos, os pensadores, olhar para as polícias municipais e como é que os podemos otimizar e melhorar. Promover equipas de locais de trabalho colaborativo. Há fenómenos criminais emergentes e se não esperar só pelo Conselho Municipal de Segurança e chegarmos lá, cada força de segurança e a Polícia Municipal, dizer este ano tivemos estes problemas, temos estas dificuldades, temos apostado nisto, será que não devia haver mais reuniões a outro nível, direto, para resolver os problemas da comunidade local? A imagem que transmitimos, muito focada para a fiscalização, fiscalizar, reboques, estacionamento, e um trabalho que é feito, que hoje é feito junto da comunidade, junto das escolas, junto dos idosos, vítimas de violência, que as polícias municipais cada vez mais estão a ter esse papel, até levados por outros órgãos das câmaras municipais. Será que não devíamos também potenciar essa imagem junto de órgãos de comunicação social das redes sociais? Por último, relatório anual de segurança interna. O relatório anual de segurança interna não é mais do que uma compilação de dados
de todas as forças que contribuem para a segurança interna. Se nós repararmos, a atividade das polícias municipais, a nível de fiscalização rodoviária, da prevenção da sinistralidade, junto das escolas, nos transportes, a atividade que eles fazem, será que não devia também já estar plasmado no relatório de segurança interna? Penso que não há dúvidas que a Polícia Municipal dá um contributo muito relevante para aquilo que é a segurança interna e a proteção das comunidades. Se o relatório de segurança interna transmite é um documento de consultivo onde a órgãos de comunicação social, as demais entidades vão buscar a informação do estado da arte daquilo que é a nossa segurança interna, talvez comece a fazer algum sentido de atividades envolvidas pelas polícias municipais integrarem o seu papel de relevo no turismo, etc., neste relatório anual de segurança interna. E para terminar, umas breves conclusões. Peço desculpa ter sido assim um pouco estressado quando digo apressado, mas também a sua pressão que se fazem os diamantes. E, em breves conclusões, o que eu queria transmitir é que há uma clara intenção de atribuir aos municípios tarefas de segurança relativas aos interesses das suas comunidades. As polícias municipais contribuem efetivamente para o sentimento de segurança das populações e têm um papel ativo naquilo que é a prevenção da criminalidade e na proteção da comunidade local. E para terminar, deixo uma frase de um grande pensador, que fui eu: congregar esforços para proteger a comunidade local é uma forma de robustecer a segurança interna. Muito obrigado. Muito obrigada também, Sr. Major, por esta excelente apresentação e realmente trouxe-nos aqui à reflexão algumas ideias. A questão de, como referiu, não é, de também participarmos na elaboração do RASI, no Relatório Anual de Segurança Interna. Fica aqui depois nas conclusões. Passava então para a doutora Romana, por favor. Tem que ir aqui, tem esta coisa, não é? Estou lá, fugiu. Passamos então para a apresentação da doutora Romana Abreu. A doutora Romana Abreu é a comandante da Polícia Municipal da Maia, é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, é detentora do curso de pós-graduação em Direitos, Autarquias Locais e Urbanismo e do curso de Gestão Pública na Administração Local. Já se encontra na Polícia Municipal da Maia desde 2015, e mantém-se como comandante até à data. Foi auditora também do 11º curso de Gestão Civil de Crises e auditora do 46º curso de Defesa Nacional do Instituto de Defesa Nacional. Muito obrigada. Obrigada. Antes de mais, primeiro saudar a organização desta conferência pela relevância dos temas tratados e a oportunidade que me dão de partilhar nesta sessão paralela a minha experiência de 8 anos a comandar uma polícia municipal. Depois quero também apresentar à Intendente Liliana Marinho, nela os cumprimentos a todos os presentes. Vejo aqui caras que me são queridas, de quem eu nutro muito respeito e amizade e que gosto de os ver aqui, porque aqui temos que debater estes temas. Vamos ver se eu consigo funcionar com isto. Hoje, no final deste dia, eu penso que estou aqui, vou falar polícias municipais, um parceiro estratégico na segurança das comunidades. Não vou falar na caracterização das polícias municipais,
nós que estamos nesta matéria sabemos o que fazemos, as nossas competências, se calhar temos uma abordagem diferente. Eu acho que nós, quando falamos de segurança urbana, temos de falar de segurança das comunidades e necessariamente do direito constitucional de todos de terem direito à liberdade e à segurança. E, por outro lado, falar em segurança urbana é falar da proteção do espaço público e, claro, da segurança das instituições e das pessoas. E temos que falar e temos que trazer à colação a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Hoje de manhã estava a refletir nas apresentações e reparei que as cores do símbolo desta conferência aproximam-se muito das cores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que nós temos de ter presente no nosso dia-a-dia e na nossa gestão, como entidades e como municípios. Não sei se sabem, mas a Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, socioeconómico e ambiental, e que promove a paz, a justiça e as instituições eficazes, sendo constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, alicerçados em 169 metas, visando um mundo justo, mais digno, mais inclusivo e sustentável. E ao falar na Agenda 2030, há 2 objetivos sustentáveis, promovidos pela ONU, que devemos falar aqui. Um é o Objetivo 11, das cidades e comunidades sustentáveis, que propõe aos Estados e dos Estados às comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas e das áreas metropolitanas aos municípios, que até 2030 devemos aumentar uma urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planeamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis em todos os países, bem como proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiências. Estamos a falar do espaço público. Quem faz a gestão do espaço público, quem cria o espaço público são os municípios. Portanto, devemos ter atenção a este objetivo. Depois, somos entidades policiais, forças e serviços de segurança, e também tem interesse falar neste objetivo, o objetivo 16, paz, justiça e instituições eficazes, de acordo com o qual devemos desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis e garantir a tomada de decisão responsável, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis. Mas o que é segurança? Hoje de manhã vimos muitos conceitos conceptuais. Eu juro que não partilhei esta apresentação com nenhum dos oradores do período da manhã, mas é um tema que, dado 8 anos para cá, tenho-me interessado. Primeiro estranha-se, depois entranha-se, e cada vez gosta-se mais de falar nestas temáticas. O que é que nós podemos dizer, e esta é uma perspectiva minha pessoal, que é um conceito genérico e abstrato, abrangendo várias realidades. Neste fórum, interessa destacar que no Estado de Direito Democrático, a segurança é um direito fundamental dos cidadãos e uma obrigação essencial do Estado. Eu tenho que me sentir segura no meu país, seja na sua vertente externa, seja na sua vertente interna. E a segurança, numa perspectiva local, deve ser sempre encarada, do ponto de vista meu pessoal, de uma forma holística e integrada, na qual as partes interessadas, os municípios, as forças e serviços de segurança, no desenvolvimento das respectivas atribuições e competências, cooperam e articulam entre si as suas estratégias e missões, partilhando igualmente informação relevante, tudo em prol da comunidade que servem. Nesta perspectiva, a segurança e o bem-estar, no seio de uma comunidade, não são exclusiva das forças e serviços de segurança, mas um dever cívico e social de todos, competindo-nos promover a responsabilidade cívica de cada um no desiderato de se cuidar e defender o que é público. Neste aspecto, trago aqui uma recente parte de um discurso do meu Presidente de Câmara, que disse: importante papel em proporcionar às pessoas condições para que tenham uma vida digna, individual e socialmente realizada e que as integrem em espaços cuidados que afastem o seu isolamento ou fechamento em guetos de marginalização. Desenhar, implementar, criar, promover o espaço público é
fazer isto. E isto é uma perspectiva do meu Presidente de Câmara, isto é a perspectiva do Executivo do município da Maia. E na questão da segurança, e porque estamos num fórum de segurança urbana, acho que temos de destacar aqui o papel importante dos Conselhos Municipais de Segurança, órgãos colegiais de natureza consultiva e de apoio à decisão do Executivo Municipal, no qual estão congregados representantes dos mais diversos setores da comunidade local, numa assembleia focada nas questões relativas à segurança da mesma, com a finalidade de sinalizar, analisar e aconselhar sobre problemas com impacto direto ao nível da segurança das pessoas e bens, ou que nesta possam interferir, de forma a identificar soluções articuladas a nível local. É, por excelência, o órgão privilegiado para se debater e tomar decisões, orientações, recomendações no que diz respeito a questões relacionadas com a situação de segurança do Concelho, designadamente marginalidade, ações de prevenção, combate à criminalidade e exclusão social, violência do género, sinistralidade rodoviária, bem como na definição a nível estratégico do modelo de policiamento de proximidade a implementar, nele tendo assento os principais atores securitários locais, incluindo as polícias municipais. Ora, na concretização desta estratégia de segurança local, as polícias municipais têm que ser cada vez mais encaradas como um relevante parceiro e uma valia na prossecução das políticas municipais, designadamente ao nível de mobilidade sustentável, segurança rodoviária e proteção do espaço público. A criação das polícias municipais, já foi aqui dito, e eu vou-me cingir ao ano de 1999, foi feita com a publicação da Lei 140/99, à data apresentada pelo Governo como uma forma de descentralização administrativa de base territorial, concretizando aquilo que se chamou a territorialização da segurança. 22 anos. A maior parte das polícias municipais, neste momento, têm 22 anos de existência. Já não são crianças, já passaram a fase da adolescência, já atingiram a maioridade, já percorrem o percurso de adulto. E hoje, face a esta evolução de anos, podemos afirmar, sem margem para dúvidas, que as polícias municipais constituem a força policial com maior proximidade à população. No caso da Maia, o que eu posso dizer da minha polícia municipal? Com apropriação e com gosto e orgulho. Eu até dizia com vaidade. É uma polícia municipal que tem uma estrutura própria, competências e poderes de autoridade, cuja missão é garantir o cumprimento das leis e regulamentos relativos às atribuições do município da Maia, numa lógica de proximidade e segurança do cidadão, em cooperação com as forças de segurança sediadas no Concelho da Maia, na manutenção da tranquilidade pública e na proteção das comunidades locais. No momento da criação da Polícia Municipal da Maia, foi a opção do Executivo Municipal que todas as competências previstas no decreto, na Lei Quadro das Polícias Municipais fossem exercidas por esta polícia. E, portanto, a nossa atuação passa pelo urbanismo, pela construção, pela defesa e proteção do ambiente e do património cultural, mas também era visão do Executivo Municipal, à data, que a Polícia Municipal também tivesse uma importante atuação na promoção da segurança e ordem pública, em cooperação com as forças de segurança e na efetiva vigilância dos espaços públicos ou abertos ao público. E porque estamos num fórum que falamos de espaço público, é preciso dizer uma coisa que acontece e se calhar é transversal a todas as polícias municipais. É que nós temos um importante papel na resolução das incivilidades, para libertar as forças de segurança e pô-las a fazer a sua missão primordial, prevenção ao combate à criminalidade. Resolvemos as incivilidades, atuamos na degradação do espaço público e nos comportamentos antissociais, adotando estratégias de proximidade junto à comunidade, tendo em vista a identificação precoce de fenómenos locais geradores de insegurança e consequente partilha com as forças e serviços de segurança. A Polícia Municipal da Maia fez recentemente 22 anos de existência, portanto, no dia 11 de outubro. Tem um quadro pessoal próprio, funciona todos os dias da semana, possui todos os seus processos certificados na norma ISO 9001-2015. Neste momento, possui um parque automóvel 99% elétrico. O seu desafio atual é a construção da sua nova esquadra, no centro da cidade da Maia,
num conceito inovador de sustentabilidade energética e ambiental. Não sei se estão a perceber porque é que eu chamei à colação os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030, porque toda a atividade municipal, direta ou indiretamente, vai buscar e vai concretizá-los. Nos termos da Lei 75 de 2013, que é a Lei Quadro das Autarquias, diz num dos seus artigos que é competência da Câmara Municipal administrar o domínio público municipal, bem como criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados por lei sob a administração municipal. Portanto, o espaço público, a criação do espaço público, torno a dizer, é uma competência, é uma atribuição dos municípios. E eles devem o criar de forma que eles sejam inclusivos, sejam acessíveis. Talvez por isso é que alguns municípios estão a adotar políticas de mobilidade sustentável com intervenções no espaço público para que ele seja acessível a todos. Eu falo aqui dos cidadãos de mobilidade reduzida, que muitos dos condutores julgam que os passeios ao nível da estrada é uma forma de uma nova moda, mas não é. Isso é permitir que os cidadãos de cadeiras de roda possam circular e usufruir do espaço público. Tudo tem um motivo nas empreitadas que se faz. Nesta concretização, a Polícia Municipal, desculpa Liliana, portanto, procede à vigilância dos espaços públicos abertos ao público, faz a fiscalização dos regulamentos e normas legais, eu vou passar isto à frente, atua na gestão e na correta gestão do domínio público municipal. Este ano, neste verão, foi prioritário para o município da Maia e para a Polícia Municipal atuar na publicidade ilegal. Isto é uma execução coerciva. Há que respeitar que o espaço público é de todos e quem o gera é o município, não são os privados. E só assim que muitas vezes os privados percebem o que é a força da lei. Por outro lado, a par de todas estas panóplias de atividades, também fazemos ações de política e de programas comunitários de policiamento de proximidade, seja junto das crianças, seja com idosos. E até temos um projeto implementado em 2016 de apoio a idosos em isolamento geográfico e social e que com o Covid-19 ganhou um grande, relevo, porque foi uma valia na atuação dos serviços de saúde, nos clusters, no isolamento de idosos, e que não se confundia com a atuação das forças de segurança, mas era tentarmos perceber as necessidades que eles precisavam de remédio, de alimentos, para depois os serviços de ação social poderem ir lá atribuir. Também era uma forma de sermos uma voz amiga junto deles, neste período de isolamento que eles tanto sofreram. Depois, fazemos fiscalização rodoviária permanentemente e, depois disto tudo, eu acho que não podemos esquecer o que foi a pandemia Covid-19 e acho que este é o fórum em que devemos trazer à colação aquilo que foi desenvolvido não só pela Polícia Municipal da Maia, mas por todas as polícias municipais. E a verdade é que o país houve algum sucesso nas mitigações e no combate à Covid-19 e uma cota parte desse seu sucesso coube aos municípios, aos senhores autarcas e aos seus serviços, proteção civil, polícias municipais, em que tiveram o desenvolvimento da sua estratégia e das suas políticas. E, portanto, se na primeira declaração de estado de emergência houve um esquecimento do governo no que diz respeito à existência de polícias municipais, e bem, a partir da segunda declaração, e sempre que foi decretado os estados de emergência, as polícias municipais eram lá referidas como um complemento na atuação das forças e serviços de segurança. E, portanto, neste período de 2 anos, eu vou elencar o que a Polícia Municipal fez, mas que, torno a repetir, foi transversal. Portanto, fizemos sensibilização da comunidade, verificamos o cumprimento de horários de estabelecimentos, fizemos controle de acesso de segurança dos centros de rastreio, vigiámos o espaço público, apoiámos os serviços de proteção civil na evacuação de lares, fizemos interdição alargada de espaços públicos e equipamentos de uso coletivo, fiscalizámos parques e jardins, fizemos patrulhamento de vigilância e de visibilidade, fizemos o controle com as forças de segurança na passagem entre concelhos, autuamos, fizemos autos de notícia, cooperamos com as forças de segurança, incluindo o contrato local do bairro de Sobreiro,
E não deixamos também de fazer a recolha, isto são dados e indicadores de um relatório que eu fiz internamente sobre a nossa atuação. Apoiamos as juntas de freguesia na abertura das suas feiras e mercados municipais, continuamos a resolução de insensibilidades, emitimos certificados de cidadãos da União Europeia, não deixamos de prestar todo este serviço, apesar de estarmos fechados, mas não estávamos, éramos um rosto e tínhamos sempre a preocupação de estar. Também neste período não deixamos de, e passa à frente, de ter a nossa ação formativa, continuamos a fazer, e por último agora uma análise SWOT que é importante fazermos. Depois de 22 anos de percurso, já temos debatido várias vezes o caminhos a percorrer. Eu acho que temos de terminar com essa análise SWOT, e desculpa Liliana, pontos fortes, forte conhecimento da realidade local e da comunidade, alinhamento com as políticas e estratégias municipais, boa interação com a estrutura municipal e rápida resolução das incivilidades, experiência profissional, prestabilidade, empenho, dedicação dos seus agentes e uma maior atração no recrutamento à fixação territorial. Pontos fracos. O descontentamento dos agentes por inexistência de condições de carreira e melhoria salarial, o desconhecimento do trabalho realizado e das missões perseguidas pela comunidade, pelos órgãos de justiça, pelo sistema de segurança interna, o déficit formativo e o treino policial, a dualidade de regimes. Oportunidades. A notoriedade alcançada na crise sanitária Covid-19 e que deve ser replicada noutros fóruns e noutras áreas. O estabelecimento de parcerias ao nível das áreas metropolitanas, comunidades intermunicipais, com as forças e serviços de segurança na administração de formação contínua qualificada. Os conselhos municipais de segurança. O reforço da cooperação com as forças e serviços de segurança. Ameaças. Um estatuto estagnado e uma revisão salarial inexistente. A falta de atratividade e a inerente dificuldade no recrutamento dos agentes, um processo gradual de extinção por falta de matéria-prima, se não tivermos agentes não podemos funcionar, a privatização da segurança versus a territorialização da segurança, e quando falo aqui era o alargamento dos serviços de polícia municipal a todos os municípios, são 35 municípios que eu tenho num universo de 305, e o processo de centralização de competências. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigada pela vossa atenção e peço-vos desculpa. Muito obrigada pela sua apresentação. Passemos então para o último orador deste painel. O apontador ficou lá. Aqui está. O último orador deste painel é então a senhora doutora Cláudia Santa Cruz, que é chefe do Núcleo de Estudos, Planeamento e Controlo da Polícia Municipal de Lisboa. É mestre em Psicologia Clínica e Psicopatologia pelo ISPA, o Instituto de Psicologia Aplicada. Já está a aparecer? Só aqui 2 segundos. Pós-graduada em Avaliação e Desenvolvimento Organizacional na Administração Pública. Ela tem uma licenciatura também em Psicologia. Quanto à experiência profissional, tem colaborado na implementação e dinamização dos projetos de policiamento comunitário e tem estado também a coordenar projetos de aproximação polícia-cidadão e de prevenção em segurança urbana. Muito obrigada. Acho que posso dizer boa noite, não é? Porque o dia vai longo. Antes de mais, queria e gostaria de agradecer ao Ministério da Administração Interna por nos ter endereçado este convite para esta conferência. Aqui à moderadora, à intendente Liliana Marinho, aos restantes oradores e aos presentes. E eu venho um bocadinho, não tanto falar sobre o que é e como é que é a Polícia Municipal de Lisboa, mas em concreto deste modelo de policiamento comunitário e a necessidade que tivemos de alinhar a estratégia formativa da Polícia Municipal de Lisboa face exatamente a este modelo. Portanto, isto é a nossa cidade, portanto, Lisboa, e estes são os principais dados provisórios dos últimos censos de 2021. E como vocês podem ver, portanto, nós temos uma população de residente que abrange mais ou menos os 545 mil habitantes,
mas temos uma população flutuante de cerca de 2 milhões e meio. Temos um índice de envelhecimento altíssimo desde 1960, que foram feitos os primeiros censos, ou que temos dados dos primeiros censos até aos dados de 2021, o índice cresceu 179%. Além disso, temos ainda uma heterogeneidade em termos de geográfica imensa, nomeadamente naquilo que é o centro da cidade, naquilo que é a periferia da cidade. E, em contrapartida, temos uma polícia municipal que fez este ano 131 anos e que tem apenas 468 elementos policiais, com uma média de idades de 50 anos. Portanto, parece haver aqui, face a esta população, algum desequilíbrio. Considerando que a Polícia Municipal de Lisboa redefiniu, portanto, aqui o seu papel em termos deste modelo de policiamento há alguns anos, considerando o processo de territorialização da segurança, o quadro crescente, a transferência de competências para as autarquias locais, novos modelos de governança que implicam o envolvimento de diferentes atores da sociedade civil e também, isto falando um pouco de acordo com aquilo que os restantes oradores já falaram, considerando que as polícias municipais cooperam na manutenção da tranquilidade pública, na proteção das comunidades locais, coadjuvando com as forças de segurança, funções de segurança pública na vigilância de espaços públicos ou abertos ao público, houve sim em 2011, por parte, aliás um pouco antes, até em 2009, 2010, a necessidade de um novo modelo de policiamento, que, portanto, tinha em consideração estas premissas: cidades mais seguras, mais inclusivas, com maior participação dos cidadãos e com maior qualidade de vida. O que deixou um desafio às organizações policiais era como aproximar-nos dos cidadãos, como estabelecer com eles relações de confiança, como interagir com eles. E assim surge na Polícia Municipal de Lisboa este modelo de policiamento, um policiamento comunitário. Portanto, o policiamento, isto é uma breve definição, o policiamento comunitário é uma filosofia que promove estratégias organizacionais, que apoiam o uso sistemático de parcerias e técnicas de resolução de problemas para abordar proativamente as condições imediatas que dão origem a questões de segurança pública, como crime, desordem social e medo do crime. Em Lisboa, este conceito foi um pouco adaptado ou readaptado e foi definido em 2011 desta forma: o policiamento comunitário é um policiamento preventivo e orientado para a resolução conjunta de problemas de segurança na comunidade. Diferencia-se de outros modelos de policiamento tradicionais pelo facto de ser planeado e operacionalizado pela Polícia Municipal de Lisboa em conjunto com os parceiros locais e com moradores. E os membros da parceria reconhecem a importância da cooperação entre a polícia e a comunidade na melhoria da segurança e do sentimento de segurança na população. Vou-vos só muito rapidamente dar um pouco a ideia de como é que este modelo é construído. Ele tem mais ou menos a duração da construção de um modelo, de um projeto de policiamento comunitário num novo território, tem em média uma duração de 1 ano, porque pressupõe 2 grandes fases: o planeamento com a comunidade, portanto, a criação de uma parceria para a segurança. Em 2010, nós iniciámos esse trabalho na Alta de Lisboa. Também tínhamos uma vantagem nesse território, porque já existia portanto, um grupo comunitário com uma grande incidência naquela comunidade, o que nos ajudou. E, portanto, há realmente a criação deste grupo de segurança, onde mensalmente se reúnem instituições que estão naquele território. Instituições como aquelas que estão ali exemplificadas: associações de moradores, a GEBAL e juntas de freguesia, centros de saúde. Depois,
passamos a uma fase de diagnóstico. E esta fase de diagnóstico é normalmente construída e feita através da realização de grupos focais com a comunidade, com as instituições, e tenta-se perceber exatamente quais são as problemáticas daquele território, onde é que os maiores problemas ou os problemas mais evidentes, mais expressivos ocorrem, e tentamos mapear e sinalizar esses mesmos problemas. De seguida, temos a definição do perfil da equipa de policiamento comunitário. Esta é uma fase, portanto, também é questionada nos grupos focais, que é o que é importante para si num polícia comunitário. E os parceiros vão dando as suas opiniões, são envolvidos nesta construção, e chegamos a um conjunto de características diversas que nos permitem ter uma ideia de que tipo de pessoa é que será a mais apta para ir para aquele território. Depois temos a seleção e a formação da equipa. A seleção ou tem sido feita através, portanto, há uma avaliação psicológica, há uma entrevista de seleção, há a aplicação de testes e depois há a formação. Portanto, não há nenhuma equipa de elementos que vão integrar um novo projeto de policiamento comunitário que vão para o território sem terem tido formação. Formação essa que é aquele programa que ali está descrito, de 30 horas, e que aborda questões desde o trabalho em parceria, a abordagem CEPTET, que já foi falada hoje aqui, o contexto da intervenção do território, a abordagem à resolução de problemas e a parte do relacionamento interpessoal e do trabalho de equipa. Quem é que participa neste curso de formação? A futura equipa do policiamento comunitário, oficiais, chefes policiais, outras equipas que trabalham também no território. Há uma articulação aproximada e estreita com a PSP. Parceiros do grupo de segurança, que estavam ali exemplificados há pouco, e a questão da representatividade dos moradores, portanto, é sempre uma premissa importante. E, por fim, passado, lá está, mais ou menos um ano, damos início ao trabalho efetivo no território através do patrulhamento e de participação nas reuniões do grupo de segurança. Isto relativamente ao planeamento. No que diz respeito à operacionalização destes projetos de policiamento comunitário, como eu disse há pouco, há reuniões mensais com parceiros do grupo de segurança, o patrulhamento apiado e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, articulação em rede para a identificação e resolução de problemas na comunidade e ações de sensibilização na comunidade dirigidas a diferentes grupos-alvo sobre conselhos de segurança e de autoproteção. Estas equipas que se formam e que vão para os diferentes territórios são sempre as mesmas, tentamos sempre que permaneçam as mesmas, de modo a que haja uma fidelização àquele território específico. Isso também lhes permite terem um conhecimento mais aprofundado do território e facilita o planeamento estratégico das operações policiais. Esta fidelização e o facto de eles serem reconhecidos ou mais facilmente reconhecidos no território também promove a relação de confiança entre a polícia e os cidadãos, os residentes, e há aqui uma articulação rápida com os parceiros locais e outros serviços municipais na resolução dos problemas. Portanto, há problemas que são muito mais celermente resolvidos exatamente porque há esta mediação, digamos assim, que é feita pelos nossos elementos da Brigada de Policiamento Comunitário e são também preparados para lidarem com situações de maior complexidade. Estes são, em 2022, os territórios que têm policiamento comunitário, estando em fase de planeamento este último do bairro do Condado. Portanto, ainda lá está naquela construção de diagnóstico. Qualquer um estes territórios são muito diversos, são muito
deslocalizados e longínquos uns dos outros. E como eu disse no início desta apresentação, Lisboa é uma cidade muito heterogénea, nomeadamente no que diz respeito à questão intercultural. E há aqui uma série de territórios que se situam na periferia da cidade, que são territórios que têm em conjunto habitações de venda livre com habitações que estão ao abrigo do Programa Especial de Realojamento, e a coabitação nem sempre é fácil. Por isso, tem vindo aqui também a ser necessário fazer aquilo que é o alinhamento da formação que tem vindo a ser ministrada na Polícia Municipal e, em concreto, à Brigada de Policiamento Comunitário. Portanto, nós pretendemos efetivamente que estes elementos estejam cada vez mais capacitados e mais aptos a lidarem com a mudança, com a heterogeneidade. Isto também lança um desafio às organizações policiais, que é a necessidade de desenvolver, através da formação, a filosofia e o modo de atuação da organização, possibilitando novas formas de intervenção e melhoria nas respostas de segurança na cidade. O que nós pretendemos é que esta polícia também seja uma polícia mais humana, mais capaz, mais personalizada. E para isso não basta e não é suficiente nestas dimensões daquilo que é o conhecimento e daquilo que é o agir do polícia, não basta apenas a dimensão do aprender a conhecer, do aprender a fazer. É muito relevante a dimensão do aprender a ser. É certo que quanto mais aptos e mais capacitados eles estiverem nas diferentes áreas, mais seguros sentirão e serão na sua atuação. Mas, em concreto, naquilo que diz respeito a esta Brigada de Policiamento Comunitário, que são cerca de 20 elementos, a dimensão do aprender a ser, a dimensão comportamental, é realmente importante. E aqui temos valorizado o treino de competências pessoais, sociais e relacionais, muito naquilo que é a gestão de conflitos, a gestão de stress, a interação com o cidadão, o trabalho de equipa, a resolução de problemas, e houve aqui a necessidade, face a estas questões interculturais, de incluir uma abordagem intercultural e de mediação. E este treino de competências interculturais e de mediação realmente vão promover, ou vão ajudar a promover a coesão social, a promoção da tranquilidade pública e a mitigação das incivilidades e o aumento do sentimento de segurança, bem-estar e qualidade de vida. Isto, a título de exemplo, foi um pouco aquilo que nós temos, a evolução do que tem sido esta dimensão da interculturalidade na formação do policiamento comunitário, das equipas. Portanto, em 2011, convidámos os parceiros para se abordar a temática da imigração e da interculturalidade. Em 2014, no caso do território da Ameixoeira Galinheiras, convidámos mediadores comunitários para abordarem a temática da interculturalidade. Foi uma formação que decorreu nas instalações da Polícia Municipal e que, na altura, em 2014, foi considerada uma boa prática a nível europeu. Em 2017, no bairro Pato Cruz e, recentemente, apesar de não estar ali, no bairro Alfredo Bem Saúde. Bem, lições aprendidas daquilo que tem sido este percurso. Primeiro, a importância do envolvimento da hierarquia em todo o processo de construção de um projeto de policiamento comunitário, incluindo a participação ativa de elementos oficiais na formação que é ministrada. Através de um projeto que terminou há relativamente pouco tempo, um projeto internacional, o CCI, chegou-se à conclusão que realmente uma das conclusões foi que os oficiais deveriam estar diretamente e a intervir diretamente na formação que é ministrada a estes elementos destas equipas de policiamento comunitário. Depois, uma outra questão que nos deparámos foi que a formação normalmente é bem recebida pelos elementos policiais,
só que nem todos têm a capacidade de a aplicar e, nomeadamente, quando estamos a falar em territórios muito específicos e com muitas problemáticas. O que nos faz pensar nesta última questão, que tem a ver com a relevância e a seleção, realmente, dos elementos policiais para a integração da Brigada de Policiamento Comunitário, porque realmente nem todos possuem o perfil desejável. E, por fim, em termos daquilo que são desafios, recomendações, é importante que haja um plano de formação específico para os elementos policiais que integram a Brigada de Policiamento Comunitário. A Polícia Municipal tem um plano de formação abrangente, ambicioso, mas esta brigada carece de um plano específico para eles, dirigido para eles, para além do curso inicial de 30 horas, a importância que também tem a formação contínua, follow-ups, experiências práticas de formação, supervisão. Depois, outra questão é a sensibilização da hierarquia para a relevância da componente comportamental na formação. Portanto, esta é sempre uma área, a dimensão comportamental é sempre uma área que é quase relegada para o fim, quando ela deveria estar exatamente naquilo que é a prioridade. A maior incidência de temáticas relevantes, específicas e adaptadas às problemáticas dos diferentes territórios. Estes elementos da Brigada de Policiamento Comunitário interagem nestes territórios e têm que interagir com grupos vulneráveis, sem-abrigo, toxicodependência, prostituição, mesmo ao nível da saúde mental, e, portanto, precisam de estar aptos e estarem capacitados a saberem lidar com estes grupos-alvo. E, por fim, decorrente daquilo que tem sido a experiência daquilo que é a questão da interculturalidade, não basta realmente que os nossos polícias treinem competências interculturais e de mediação, é importante também perceber que esta dimensão daquilo que é a segurança tenha que ser também, ou deveria passar a ser algo que fosse abordado na formação de mediadores interculturais e de outros grupos profissionais, nomeadamente aqueles que estão a lidar diretamente com as populações. Professores, como falámos há pouco, pessoas da área social, portanto, um conjunto de grupos profissionais que desconhecem de todo o que é a segurança e como é que isso pode realmente, como é que estas duas coisas se podem interligar. Obrigada. Muito obrigada. Aproveito então para agradecer aos oradores pelas vossas excelentes apresentações. Isto permitiu-nos aqui uma partilha de conhecimento e também de experiências diferentes. Engraçado porque cada um de vós trouxe-nos experiências diferentes. E fiz aqui tipo uma súmula, por assim dizer, do que foi abordado pelo grupo, por assim dizer, e acho que será as conclusões também, de certa forma, aqui deste painel, e já passo a palavra aos presentes, que tanto tempo esperaram, também agora depois merecem falar um bocadinho e fazerem perguntas aos nossos oradores. Que diversos municípios portugueses criaram corpos de polícia administrativa, houve uma clara intenção de atribuir aos municípios tarefas de segurança relativas aos interesses de quem lá vive. As polícias municipais contribuem efetivamente para o sentimento de segurança das populações, isso não temos qualquer dúvida, e têm um papel ativo na prevenção da criminalidade e na proteção da comunidade local. Liberta, como também disse o Sr. Major, as forças de segurança para outras atividades. Também temos que promover a criação de equipas locais de trabalho de caráter multidisciplinar e que apresentem propostas de intervenção para a mitigação de determinados fenómenos criminais. A doutora Romana destacou os conceitos já consolidados em muitos aspectos da vida em sociedade, como a dignidade, a inclusão e a sustentabilidade. E hoje em dia, policiar é isso mesmo, é ir de encontro também a estes conceitos. A senhora doutora Cláudia abordou a questão da estratégia do policiamento comunitário, em particular da experiência da Polícia Municipal de Lisboa, que nós sabemos que é uma excelente, boa prática. Nós, o Porto, inclusive, estamos a aprender com a Polícia Municipal de Lisboa.
em que salienta também a importância, né, de uma relação de confiança entre a polícia e os cidadãos, que isso é fundamental. E agora passo então a palavra aos presentes. Dizem quem é que... Se querem abordar algum orador em especial ou... Muito obrigada. Muito obrigada por terem aguardado até ao fim. Boa noite a todos. De facto, depois de os ouvir, e eu sou o Marco, sou agente graduado da Polícia Municipal em Viseu e também desempenho funções de vice-presidente do Sindicato das Polícias Municipais. Ouvir falar da Polícia Municipal, claramente para nós, que vestimos, salvo a redundância, as vestes da Polícia Municipal, é sempre falar com o coração perto das mãos e muito perto da boca. E, de facto, pelas conclusões que a subintendente, desculpe, não quero despromovê-la, que a senhora intendente elencou, não há dúvida nenhuma que as polícias municipais são um fator evidenciado de ajuda e cooperação na proteção das comunidades locais, do espaço público. Está mais, aliás, passado 22 anos, é inequívoco, mas também é inequívoco que trabalhou-se, desempenha-se, luta-se, trabalha-se, e os autarcas que estiverem, os seus vereadores, os seus presidentes de câmaras que estiverem, têm que perceber que isto faz-se com um grande sacrifício. Perdoa-me o superintendente, perdoa-me a intendente Não, nós sabemos que isso é verdade. Lisboa e Porto acaba por ser uma ilha paradisíaca das polícias municipais. Nós vivemos num bairro da Lata, os restantes, me desculpem a frontalidade, e os restantes vivemos na mendicidade. Precisamos de um fardamento, temos que andar a mitigar, olha, não temos botas, olha, vivemos uma série de problemas, mas a proteção e o espaço público nunca deixou de ser a nossa intervenção e o nosso trabalho. Isto só para dizer o seguinte: veio a pandemia, perdoem-me os restantes forças de segurança, os operacionais e o pessoal da saúde, claro que estavam na linha da frente, porque era a saúde que estava na primeira. Mas logo a seguir vieram os municípios, depois foi centros de testagem, centros de vacinação, as visitas, uma série de situações que as polícias municipais... Eu, por exemplo, tive 3 meses sem ver a minha família por razões pessoais, por razões de saúde até da minha filha. Não pude. Era por WhatsApp e por videoconferência. Portanto, imaginemos, isto só estou a falar um bocadinho do sacrifício que nós passamos, mas nunca deixámos de executar as nossas tarefas. O Sr. Major elencou assim muito bem, porque, de facto, falar das polícias municipais tem que se lá estar. Temos que vivenciar e para perceber não só o que nós fazemos, mas, de facto, os problemas que nós temos para conseguir levar a nossa missão avante. Por 709 euros. Por 709 euros. É fácil, o Sr. Vereador sabe quanto é que a Câmara, os recursos humanos... 709 euros. Até nesta atualização, todos foram aumentados e a Polícia Municipal, 709 euros. Como é que se consegue? Aliás, consegue-se pela dedicação e esforço de quem cá está. E agora lanço a pergunta, e desculpem-me esta afronta. Porquê é que existe 2 modelos, um a funcionar bem e um muito mal? Sabemos que os municípios não são força de lei, não fazem lei. Sabemos que há uma carência de lei. Nós queremos trabalhar, queremos responsabilidade, mas também queremos o reverso dessa responsabilidade. E então a ação governativa, senhores vereadores, senhores presidentes, têm que, de uma vez por todas, pegar e dizer assim: nós queremos a nossa polícia a trabalhar como deve ser, mas com condições. Condições gerais. E aí eu lanço: porque uns trabalham bem e outros não trabalham da igual forma? Em 99, perdão, superintendente, eu acho que não estou a falhar. A Polícia Municipal de Lisboa e Porto tinham, acho que eram 5 anos, não era? Para se renovarem, ou, portanto, a lei dava 5 anos para poderem, ou de alguma forma, a própria Câmara de Lisboa e do Porto fazerem a formação dos próprios agentes, como os demais. Não aconteceu. É verdade é que nós não temos ninguém no Ministério da Administração Interna que diga assim: atenção, olhem lá, ainda agora nesta atualização salarial se viu. Podem dizer assim: mas vocês pertencem ao sindicato. Nem fomos ouvidos. Isto veio cá para fora, nós nem tivemos palavra. Tivemos o objeto, que é os documentos, aquilo que nós pudemos intervir para chamar a atenção até ao dia 2. 709 euros. Eu sou polícia há 21 anos, não tenho vergonha nenhuma de dizer, é o salário que ele é pagado, 890 euros.
há 21 anos. E vou trabalhar até aos 66, porque não tenho desconto de tempo, não tenho a administração de tempo para poder ir mais cedo para a reforma aos 55 anos, para a pré-aposentação, ou que sabe. Não tenho. Até ver. Agora, a minha pergunta é, de facto, se assumimos esta importância, porquê é que ninguém olha com a dignidade que tem que se olhar para as polícias municipais? E dizer, de facto, Lisboa e Porto estão bem, sim, senhor, vamos então para o mesmo modelo. A pergunta é para dirigir a qual dos oradores? Não é para todos em geral, se alguém quiser responder. Então, meus senhores, quem é que quer responder? Eu acho que aqui a questão é uma questão do Ministério da Administração Interna, se quer ou não rever a vossa carreira e se quer ou não rever o estatuto remuneratório. Eu penso que os municípios, as autarquias, para já têm o princípio de autonomia local, portanto, há aqui uma autonomia e uma independência. Portanto, aquilo que for decretado como força de lei, princípio da legalidade, e se for criada essa revisão, os municípios, como é óbvio, farão cumprir a lei. Agora, não depende dos municípios essa revisão. Quanto à dualidade de regimes, ela é histórica, ela existe. Vamos puxar todos para o regime especial ou descemos do regime especial para o regime geral? Não sei. A verdade é que estamos neste momento com uma crise de efetivos nas forças de segurança, não é? E, portanto, daqui são comissões de serviço. Elas vão regressar à PSP. E depois? É por isso que eu escrevi ali com os riscos, a extinção das polícias municipais, porque nós podemos ter muita vontade como comandantes de dar as melhores condições, lutarmos pela dignidade, cumprirmos as estratégias municipais. Mas se nós não tivermos agentes, podemos ter 99% de uma frota elétrica, mas eu se não tiver 2 agentes que me façam um binómio de segurança e que vão para a rua, ele vai ficar na garagem. E eu vou ter que dizer ao meu Presidente de Câmara, olha, não houve regeneração das equipas, eles envelheceram, ninguém quer vir para a Polícia Municipal porque ninguém quer ganhar 709 euros no início de carreira, limiar da dignidade humana, pensem nisso, senhores teólogos, senhores que estudam no Ministério da Administração Interna, pensem que com 709 euros o que é que se faz neste país. Temos uma guerra, temos uma inflação a subir e depois nós, comandantes, temos que fazer o quê? Subsídios de turno, trabalho extraordinário, com os limites de 200 horas, não temos gratificados nas polícias municipais. Portanto, isto é mesmo missão. Isto já é mesmo missão. E reparem, e não tenho problema nenhum dizer, eu não era da área, não era desta praia, fui convidada. Portanto, eu não me pus de bicos de pés, fui convidada para. Vou vir dos 8 anos, adoro esta área, entendi que o desafio foi uma oportunidade, gosto, como disse há bocado, primeiro entranha-se, depois estranha-se, entranha-se e gosta-se, gosto desta temática, estudo estas áreas, gosto de ver, gosto de ler, mas a verdade é que assim, eu posso ter muita boa vontade, mas eu não posso dar as melhores condições salariais quando não tenho lei que me permite fazer isso. Agora, o que me custa é pensar que preocuparmos muito com a inclusão, com as dignidades. Eu chamei à colação os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para chamar a atenção para isto. 709 euros. Andam com arma de fogo, usam bastão, algemas, estão sujeitos às condições climatéricas, chuva, calor, fazem com denodo, todas as suas missões. Na pandemia não se recusaram a trabalhar, não houve uma única agente de polícia municipal que eu tenha conhecimento, que eu partilhei com muitos comandantes, que se recusaram ou foram buscar estatutos especiais para não virem trabalhar, estiveram sempre na linha da frente, em alinhamento com as suas autarcas, com os seus municípios, em alinhamento no sentido de proteger a sua comunidade. Portanto, Marco, já me conhece, sabe que eu vou nestes fóruns sempre batalhando nesta revisão. Acho que nós, comandantes, temos o nosso papel. Os senhores autarcas também têm o seu papel importante, mas a verdade é que se nada for feito daqui a breves anos, não vai existir nada. Não vai existir polícias municipais, mas também não vai existir forças e serviços de segurança. Porque ninguém vai querer vir para estas funções sociais, desculpem. Para levar um tiro,
para proteger um cidadão e depois eu é que levo o processo disciplinar, dizem-me que eu não posso usar os meios coercivos, tenho que estar calado. Desculpem. Aqui é uma visão pessoal, como cidadã. Cidadã que aprendeu a respeitar muito as forças de segurança e os serviços de segurança. E não me vou alongar mais porque já começo a ficar muito emotiva, porque de facto, quando se trabalha com estas realidades, quando estamos no terreno com as pessoas, quando vemos as dificuldades, quando se vê carros de patrulhamento com bancos que têm buracos, que vêm pedir aos municípios para entregar carros porque não há condições. Mas que dignidade é esta? Esquadras e postos que chovem dentro? Pessoas que vêm trabalhar para Lisboa e não têm onde se poder ficar alojados? Isto é pior que desculpe a expressão, um matadouro. Os animais têm mais dignidade. Termino por aqui. Muito obrigada. Bom, eu falei há bocadinho, mas apresento novamente Ana Venâncio, sou vereadora também com o pelouro do Serviço de Polícia Municipal da Amadora. E, portanto, também ganha para a causa a Câmara Municipal da Amadora, porque nos preparamos também para entregar um documento junto do MAI, exatamente no que diz respeito às reivindicações legítimas da carreira dos polícias municipais. Porque, de facto, não é admissível que se ganhe 709 euros. Foram todos aumentados e bem, assistentes técnicos, esqueceram-se dos polícias municipais. Há a crescer que, no caso da Amadora, nós já adquirimos como equipamento de proteção individual os coletes à prova de bala. Portanto, estamos a falar do território da Amadora, mas eu também não queria só falar sobre isso, queria dar aqui aquilo que eu considero 2 bons exemplos, ou melhor, uma sugestão e um bom exemplo. Falou-se aqui muito da colaboração entre as forças de segurança e a Polícia Municipal. Na Amadora, desde janeiro, criámos uma coisa que tem vindo a trazer bons resultados, no que diz respeito à fiscalização dos estabelecimentos. Fazemos esta fiscalização em parceria efetiva. Não há nenhuma fiscalização que não seja feita ou conjunta ou do conhecimento simultâneo da Polícia Municipal e da Divisão Policial da Amadora. Porquê? Porque partilhamos uma pasta, portanto, criou-se uma pasta partilhada com a listagem de todos os estabelecimentos em que é anotado aquilo que é feito em relação a cada um. Processos de contraordenação, fiscalização, decisões finais e, portanto, quer a Polícia de Segurança Pública, quando faz alguma intervenção e fiscalização no âmbito da sua competência, tem conhecimento de tudo aquilo que a Polícia Municipal da Amadora fez em relação a esse estabelecimento. E, portanto, mais do que às vezes palavras, é preciso concretizar com atos concretos. Sim, nós do Porto também temos essa realidade. Pronto. Mas nós lá está, temos sempre a facilidade. Pois, vocês são da mesma área, tudo PSP, não é? Aqui, às vezes, a questão da territorialidade, como falou bem aqui o Major, às vezes entrar nas quintinhas uns dos outros é um bocadinho mais complicado. Não sei se é por acaso, mas o que é facto é que na Amadora está a resultar muito bem. Depois, preocupação, ou melhor, sugestão. Há bocadinho falou-se aqui da violência juvenil e de um projeto muito bom que eu continuo a defender e que fez 30 anos, a Escola Segura, e que eu acho que se deve refletir que a Polícia Municipal de cada um dos municípios pode integrar este projeto. Portanto, não tem que ser só a PSP, não tem que ser só a GNR, as polícias municipais podem integrar este projeto. Sabemos que há falta de agentes, quer de um lado, quer do outro, mas se calhar se nos complementarmos conseguimos chegar e atuar de uma forma muito mais positiva. Era só isto. Obrigada. Muito obrigada. Então não tenho qualquer questão, é isso? Muito obrigada. E o Fernandes? Boa tarde a todos. Eu não queria deixar de dar o meu contributo na qualidade de diretor da Polícia Municipal de Oeiras, subintendente da PSP, em relação à questão colocada pelo agente vice-presidente do sindicato. Cumpre-me, de facto, partilhar com ele e com os demais agentes da Polícia Municipal dos vários municípios as preocupações deles. Por um lado, é um facto que o legislador tem estado adormecido em relação às polícias municipais, mas, por outro, os municípios não se podem demitir daquilo que podem fazer. Os municípios podem fazer alguma coisa, ou muito, para mitigar os problemas. Desde que haja capacidade financeira, isto varia de município para município, obviamente, terá que haver dinheiro, mas não basta haver dinheiro, é preciso que haja também vontade
ideias. Ou seja, quando digo vontade, estou-me a referir à progressão na carreira logo que reunidos os requisitos. Isto é um aspecto. Outro aspecto é ideias. Como conseguimos mitigar os problemas? Em Oeiras, que é o meu caso, os agentes podem fazer serviços remunerados. Trabalham em trabalho extraordinário ou trabalho suplementar para evitar alterações às escalas. E é por aqui que se pode caminhar ao nível dos municípios. Ou seja, no que depende, os municípios podem fazer muito. Oeiras é um município, como todos conhecem, com capacidade financeira, tem havido um forte investimento em meios humanos, materiais, tem um efetivo de 100 agentes de polícia municipal, tem 28 viaturas ligeiras, 2 reboques, 8 motociclos, 12 bicicletas elétricas, coletes balísticos, armas de calibre 75 e por aí fora. É Oeiras. Oeiras pode. Tem lá muitas empresas sediadas, etc. Nem todos os municípios têm essa capacidade. Portanto, nós trabalhamos 24 horas por dia, trabalho em turnos de 6 horas e é a realidade de Oeiras. Obrigado. Muito obrigada pela sua intervenção. Você saberá, já me estou a fazer sinal lá em baixo, tenho que terminar? Não. Há mais alguma questão? Mais uma vez o meu agradecimento a todos por ter... Sim, sim. Polícia Municipal, cerca de 930 agentes numa área de 5.800 km², com 3 milhões e 700 municípios, onde existe atualmente Polícia Municipal. Portanto, aqui não está vertido Lisboa e Porto pela razão não de desrespeito nem de desconsideração pelo regime especial em que estão vinculados. É só para termos noção da dimensão do pouco, mas do muito que se tem que fazer na área da educação. Sim, sim. Olá, boa noite. Apenas queria dar os parabéns ao Major Bruno Ribeiro pela apresentação que deu sobre o aspecto geral das polícias municipais e, curiosamente, à doutora Romana e à doutora Cláudia falarem respectivamente de cada polícia municipal, mas que são mundos diferentes ao abrigo daquilo que o Sr. Major Bruno Ribeiro apresentou. 2 mundos diferentes que parece que não vivemos no mesmo Estado de Direito. É só isso. Muito obrigada pela sua participação. Bom, estou por finalizado então este painel. Mais uma vez, muito obrigada a todos pela presença e por terem aguardado até esta hora. E um bem-aja e boa continuação de uma conferência para quem fica para amanhã. Obrigada.